Olá a todas e todos. Gostaria de aproveitar esses minutos que temos juntos para agradecer vocês terem separado esse tempo para estar aqui para me ouvir, ainda que brevemente. O texto que eu vou apresentar hoje, ele está completo, né? Ele vai ser publicado completo nos anais do encontro, e eu gostaria que vocês pudessem lê-lo para que ficasse mais clara a minha fala. O texto que eu vou apresentar é um recorte da minha pesquisa de doutoramento, que está em curso, mais especificamente um capítulo da tese, que trata sobre as disputas críticas nos anos 50 em torno da abstração e da figuração. A minha pesquisa abraça um assunto um pouco maior e esse é um dos focos que eu dou. Eu vou apresentar, então, 4 momentos desse texto que eu apresento aqui para vocês, e esses 4 momentos falam sobre uma disputa crítica sobre o conceito de realidade, sobre um projeto de modernidade, sobre as bienais de São Paulo e sobre compromissos assumidos pelos críticos em relação à produção artística. Então, inicialmente, eu vou discutir sobre a ideia de realidade que divide os críticos. As discussões historiográficas que se estabeleceram até aqui, elas se debruçam muito sobre a querela imposta entre figurativos e abstratos, sobre as visões de modernidade dos artistas, mas o que eu trago e gostaria de apresentar é o ponto de vista dos críticos de arte e suas filiações ideológicas, porque essas filiações ideológicas me parecem compor também esta querela. Me parece que essas divisões postas entre figurativos e abstratos, seus defensores ou detratores, reside na compreensão de realidade. E essa compreensão de realidade está filiada aos partidos políticos, aos campos políticos dos quais estes agentes críticos atuam e pertencem. Pensando especificamente na realidade da crítica de arte do Brasil, os críticos de arte, quase todos, eram filiados ao Partido Comunista ou tinham algum envolvimento com o campo progressista. E fica ainda mais interessante pensar que, mesmo dentro desta partilha ideológica, porque eles atuam no mesmo campo, há divisões muito profundas na compreensão do que seria a realidade e qual o envolvimento desta ideia de realidade com o projeto moderno que se efetiva. Então, essas posições também não podem ser tomadas como posições definitivas, porque elas variam ao longo do tempo, mas é interessante pensar como elas se apresentam de maneiras diferentes e com focos também diferentes. Esse é o caso do texto do Mário Barata, publicado no Diário de Notícias, quando ele vai se questionar se o Brasil chegaria mais uma vez atrasado em relação à abstração. Para ele, partilhando com alguns posicionamentos do Congresso Internacional dos Críticos de Arte, para o Mário Barata, aderir à abstração seria, então, aderir a uma moda já passada que não responderia às necessidades de um projeto efetivamente moderno para o Brasil. Essa posição não é partilhada, por exemplo, pelo Antônio Bento, nem pelo Mário Pedrosa, mas é uma posição que se coloca em diálogo neste confronto e com estas outras produções. É muito interessante pensar também que essas discussões são acrescidas no contexto da Bienal, não somente pelas exposições em si, mas um posicionamento em relação ao capital que financiava essas exposições. Tem assuntos um pouco mais amplos que dizem respeito a um projeto econômico de país que se constrói ali. Industriais que passam a financiar grandes exposições, que passam a uma posição de destaque no cenário artístico, em detrimento à participação do Estado como financiador de grandes mostras internacionais. É curioso pensar ainda que, mesmo dentro destas divisões, dessas questões todas,
os críticos se mantêm ali, então, fiéis aos seus posicionamentos e tentando construir um discurso possível, um discurso compreensível sobre os seus pontos de vista em defesa dos seus projetos de modernidade, em relação aos seus artistas, dos quais eles escrevem. É um processo de internacionalização muito grande, que a gente não pode deixar de perceber e citar, isso é bem conhecido, então a gente não precisa se demorar, mas é interessante pensar que todas essas questões vão formulando um campo, vão consolidando um campo e chegará um momento em que essas disputas, então, de modernidade em relação à figuração e abstração, perdem sentido e cedem lugar, então, para uma atuação dos críticos de arte enquanto porta-vozes de compromissos estéticos. O que eu quero dizer com isso? No bojo de todas essas discussões, no bojo de todas essas transformações, dessa querela posta sobre o conceito de realismo, dessas disputas, formula-se um caminho que não é único, talvez não singular, mas um caminho coletivo, em que cada um traça seu modo, mas que atende a uma necessidade, a um suposto projeto de modernidade do Brasil, que é um pouco mais singular, um pouco mais afinado, em que cada crítico vai, então, assumir o papel de porta-voz de um compromisso estético, seja ele proveniente de um artista com um trabalho individualizado, ou de grupos artísticos que têm formulações e projetos modernos. Isso é muito importante pensar, porque isso acontece no momento em que a ênfase na singularidade, na construção de um artista, uma individualidade muito marcada, é possibilitada já na virada do moderno para o contemporâneo, final dos anos 50, a gente conhece bem esse momento, e essa singularidade individual, esse valor na individualidade, dessas poéticas individuais que se constrói, possibilitam então os críticos a assumirem esse novo papel, abrindo mão das brigas e das querelas que se impõem em relação à figuração e abstração e assumindo então esse lugar de fala, de transmissão de um projeto que é maior do que eles. Eu gostaria que a gente pudesse ter mais tempo para conversar, as referências estão aqui, o texto é um pouco maior, eu discuto com um pouco mais de calma, mas gostaria que a gente pudesse ter um tempo efetivo para discutir e apresentar essas questões com mais calma e poder ouvir de vocês também as considerações. Gostaria de agradecer a todos vocês e que a gente tenha oportunidade de se encontrar e conversar como é bom fazer. Um grande abraço.